A paz do Senhor, crianças! Mais um domingo estamos aqui juntos estudando a Bíblia, a Palavra de Deus. E na lição de hoje, a lição de número 3, cujo título é Um Lugar de Adoração a Deus. Isso mesmo! Qual será esse lugar? E nesta lição vocês irão aprender que a igreja é um lugar onde se adora a Deus. Mas não é só na igreja que adoramos ao Senhor, né? O principal local é a igreja. Mas nessa lição vocês irão aprender que nós podemos adorar a Deus em outros lugares também. Mas antes de nós aprendermos, de ouvirmos a historinha de hoje, nós iremos louvar ao Senhor, crianças. Isso mesmo, levanta e vamos adorar ao Senhor Jesus. E logo depois estaremos estudando a nossa lição de hoje. Quero levar minha oferta de amor diante do trono, Senhor. Quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for te adorar, para quem nasci? Se não for te servir, porque estou aqui? Se não quero te adorar, eu te adorar. Se não for te adorar, para quem nasci? Se não for, porque estou aqui? Se eu quero, Senhor, te adorar. Senhor, estou aqui. Estou aqui, Senhor.
prontas, crianças? Então vamos ler o versículo. Vamos lá, todos juntos. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. João 4:23. Muito bem, crianças! Parabéns! História! A mensagem é: adoro a Deus quando o louvo, não importando o que aconteça. Você já foi acusado de algo que não fez? Paulo e Silas foram espancados e colocados na prisão porque homens falaram mentiras sobre eles. Mas ainda assim, eles louvaram e adoraram a Deus. Estes homens são servos do Deus Altíssimo! Gritava uma moça escrava enquanto seguia Paulo e Silas pela rua. Ela os seguia há dias, gritando cada vez mais alto. Estes homens são servos do Deus Altíssimo! De repente, Paulo virou-se para ela e disse: em nome de Jesus, saia dela! Imediatamente, o espírito mau a deixou e ela ficou quieta. Seus donos ficaram espantados, mas logo seu espanto se transformou em ira ao perceber o que Paulo tinha feito. A moça tinha enriquecido muito a eles, prevendo, supostamente, o futuro das pessoas. Agora, o espírito mau a tinha deixado. Ela não poderia mais ler a sorte e nem ganhar dinheiro para eles. Os donos da moça agarraram Paulo e Silas e o arrastaram à praça do mercado e os apresentaram ao juiz local. Acusaram Paulo e Silas dizendo: estes homens são judeus. Eles estão agitando e incentivando as pessoas a ir contra as práticas dos romanos. Uma multidão agressiva rapidamente se reuniu. O juiz ordenou que Paulo e Silas fossem açoitados e colocados na prisão. O carcereiro os levou para o calabouço mais profundo. Colocou os pés deles em troncos e trancou a porta, deixando-os no escuro. A cela era fria e úmida. As suas costas feridas sangravam. Os troncos apertavam seus tornozelos e eles não podiam se mexer. Os dois estavam sentados na cela escura. Então, Paulo começou a cantar e Silas se juntou a ele. Quanto mais cantavam, melhor se sentiam. Eles até esqueceram a dor nas costas e tornozelos. Adoravam a Deus por estarem vivos. Eles o louvavam porque sabiam que Deus estava cuidando deles, mesmo na prisão. Os outros prisioneiros ficaram surpresos. Como podiam cantar depois de tudo o que passaram? Por volta da meia-noite, um terremoto sacudiu a prisão. As correntes dos prisioneiros se soltaram e as portas da cela se abriram. Todos podiam escapar se quisessem. O carcereiro correu para fora de sua casa. Viu as portas das prisões abertas e pensou que todos tinham escapado. Imediatamente, pegou a espada para se matar. Ele sabia que a penalidade por deixar prisioneiros escaparem era uma morte muito dolorosa. Por isso, preferia acabar com a própria vida do seu jeito. Paulo gritou de dentro da cela: pare! Estamos todos aqui! O carcereiro pediu que iluminassem dentro da cela e gritou: sim! Estão todos aqui! O carcereiro levou Paulo e Silas para sua casa. Tinha ouvido eles cantando e adorando a Deus na cela. Enquanto lavava os cortes e ferimentos deles, pediu que eles falassem mais do Deus a quem adoravam. Os dois contaram a maravilhosa história de Jesus. Disseram que Deus tinha enviado seu filho para morrer pelos pecados de todos. O carcereiro e sua família ouviram atentamente. Decidiram seguir a Jesus. Imediatamente juntaram-se a Paulo e Silas em adoração a Deus e foram batizados. Na manhã seguinte, Paulo e Silas foram libertados. O juiz ficou sabendo que eles eram cidadãos romanos. Ele sabia que a lei dizia que cidadãos romanos não podiam ser presos sem julgamento. Assim, pediu desculpas e os deixou ir.
Quando Paulo e Silas deixaram a cidade, adoraram a Deus pela oportunidade de testemunharem ao carcereiro e sua família. Continuaram louvando a Deus enquanto viajavam para falarem a mais pessoas sobre Jesus. Não importa onde estamos e nem o que aconteça, nós também podemos louvar a Deus sempre. Pois é, crianças. Eu agora vou fazer uma pergunta para vocês. O que é adoração? Vocês ouviram que na história de hoje, Paulo e Silas adoraram ao Senhor na prisão. Não era um local, né, que é acostumado a se cantar, mas eles louvaram ao Senhor estando machucados por terem apanhado, estando ali preso, acorrentado, com os pés atados, mas eles juntos adoraram ao Senhor. E vocês sabem o que é adoração, crianças? Adoração é o mesmo que venerar, culto que se rende a alguém ou a algo. Às vezes vocês falam assim, eu adoro um bolo de chocolate. A expressão adorar aí quer dizer que vocês gostam muito, muito, muito de um bolo de chocolate. Quando nós voltamos a nossa atenção total para Deus, nós estamos prestando adoração a Ele. Adoração também significa amor excessivo, quando nós amamos demais. Nós temos uma paixão, ou seja, excesso de atenção a alguém ou a alguma coisa. Há pessoas que não adoram a Deus, mas às vezes adoram um carro que tenha, que ninguém pode entrar naquele carro, ninguém pode andar naquele carro, só ele. Há crianças que têm um brinquedo que ninguém pode encostar, é só dele. Há pessoas que não adoram a Deus, preferem ficar em casa dando mais valor a uma TV, a um celular, do que ir à casa de Deus, adorar a Deus. E Deus, crianças, Ele não divide a sua glória com ninguém. Vocês querem ver? Aqui no livro de Isaías, no capítulo 42 e no versículo 8, nos diz assim: Eu sou o Senhor, e este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, nosso Deus não divide a sua glória com ninguém. Isso quer dizer o quê? Que nós devemos adorar somente a Deus. E vocês sabiam que há dois tipos de adoradores? Há o falso adorador e o verdadeiro adorador. E hoje nós vamos aprender como que age um falso adorador. Um falso adorador, há cristão que ele vai para a igreja, ele vai para a escola dominical, ele lê Bíblia, ele canta, ele ora, mas ele não adora a Deus. Sabe por quê, crianças? Que ele faz aquilo ali como se fosse uma coisa automática. Ele não está adorando de coração. Ele está indo à igreja por ir, porque já se tornou um costume para ele ir no culto e na escola dominical. Mas esse tipo de ação não agrada a Deus. O coração dessa pessoa está longe de Deus. Ele não está servindo a Deus com o coração. Ele está fazendo porque ele já se acostumou. Ele chega na igreja, ao invés dele se ajoelhar para orar, né, para agradecer ao Senhor por ter o levado até ali em paz, ele chega e senta, não está nem aí. Na hora que chama para louvar, ele não abre nem a boca, fica com a boca fechada. Na hora de orar, fica com o olho aberto. Na hora de ofertar,
prefere guardar o dinheiro para comprar uma cocada lá fora, um bolo, mas não quer ofertar. Então, crianças, este é o falso adorador. Mas o verdadeiro adorador é aquele cristão que teve a vida transformada, que já não vive mais como ele vivia antes de conhecer a Jesus. Ele chega na casa de Deus, ele se ajoelha, ele ora, agradece, ele louva ao Senhor de coração. No momento do louvor na igreja, ele se entrega, ele se rende ao Senhor. Ah, mas como eu faço isso, tia? Crianças, na hora de louvar, a tia Elisa gosta, quando é o período de louvor na igreja, eu gosto de fechar meus olhos e louvar ao Senhor, porque ali eu não vou me distrair com nada que está ao meu redor, porque eu estou ali concentrada, eu e Deus, e adorar a Deus é você se entregar, se render ao Senhor. Você fecha seus olhos e você está conversando com Deus, você está louvando, você está adorando ao Senhor. E aonde nós devemos adorar a Deus? Será que é só na igreja que a gente adora ao Senhor? Não, nós adoramos ao Senhor na igreja, na nossa casa, porque a gente pode orar, a gente pode louvar, a gente obedecendo aos pais, vocês estão adorando ao Senhor, sabe por quê? Porque na Bíblia fala que os filhos têm que obedecer aos pais, né? Para poder ter vida longa, que é bem-aventurado. E quando vocês ajudam na tarefa de casa, na rua vocês podem adorar a Deus quando vocês ajudam uma pessoa na rua, quando vocês ajudam uma pessoa idosa a atravessar uma rua, quando ajuda uma pessoa que às vezes cai na rua. Eu já vi várias pessoas, né, tropeça, cai, você vai lá e ajuda a pessoa a se levantar. Na escola, quando você trata bem um amigo, quando você faz as tarefas que a professora manda, você está adorando ao Senhor. Sabe por quê, crianças? Porque nós estamos aqui na terra, somos servos do Senhor, somos filhos de Deus e nós devemos agir como se Jesus iria agir. Será que se você recebesse um chute, né? Você iria e dar outro chute no seu colega? Você acha que se fosse Jesus ele iria fazer dessa forma? Será que Jesus ia sair chutando os outros também? Se você levasse um tapa, você acha que se fosse Jesus, ele iria devolver o tapa para outra criança? Então, crianças, as nossas atitudes devem sempre nós pensarmos primeiro. Como iria agir Jesus se estivesse na minha situação? Eu vou até indicar para vocês um filme para vocês assistirem, que se chama O Carpinteiro, e Em Seus Passos, que Faria Jesus 2. Assistam esse filme, O Carpinteiro, Em Seus Passos, o que Faria Jesus 2. Eu vou fazer mais uma pergunta a vocês. Como devemos adorar a Deus? Nós podemos adorar ao Senhor, né, com a nossa vida. Nós podemos adorar ao Senhor louvando a Deus. Nós podemos adorar ao Senhor batendo palmas, né? Nós podemos adorar ao Senhor falando com Deus, né? Então, o importante é nós adorarmos a Deus de todo o nosso coração, em obediência à palavra de Deus e vivendo uma vida transformada, uma vida honesta aos olhos do Senhor. Então, crianças, com essa lição de hoje, vocês aprenderam como devemos adorar ao Senhor, independente de qualquer situação. Se nós estivermos alegres, nós devemos adorar. Se estamos tristes porque aconteceu alguma coisa conosco que nos entristeceu, aí que devemos adorar ao Senhor
mais ainda. Então, independente de qualquer situação, porque Paulo e Silas estavam na prisão, eles apanharam, estavam com dor, estavam sofrendo, mas eles decidiram louvar. E o que aconteceu? A prisão. Houve um terremoto, houve um abalo, as correntes se soltaram, todos ali foram soltos. Por quê? Porque Paulo e Silas adoraram ao Senhor. Ok, crianças? Então, nós vamos orar agradecendo ao Senhor por mais essa lição. Então, crianças, eu vou fazer mais uma pergunta a vocês. Como devemos adorar a Deus? Nós podemos adorar ao Senhor, né, com a nossa vida. Nós podemos adorar ao Senhor louvando a Deus. Nós podemos adorar ao Senhor batendo palmas, né? Nós podemos adorar ao Senhor falando com Deus, né? Então, o importante é nós adorarmos a Deus de todo o nosso coração, em obediência à palavra de Deus e vivendo uma vida transformada, uma vida honesta aos olhos do Senhor. Então, crianças, com essa lição de hoje, vocês aprenderam que como devemos adorar ao Senhor, independente de qualquer situação. Se nós estivermos alegres, nós devemos adorar. Se estamos tristes porque aconteceu alguma coisa conosco que nos entristeceu, aí que devemos adorar ao Senhor mais ainda. Então, independente de qualquer situação, porque Paulo e Silas estavam na prisão, eles apanharam, estavam com dor, estavam sofrendo, mas eles decidiram louvar. E o que aconteceu? A prisão. Houve um terremoto, houve um abalo, as correntes se soltaram, todos ali foram soltos. Por quê? Porque Paulo e Silas adoraram ao Senhor. Ok, crianças? Então, nós vamos orar agradecendo ao Senhor por mais essa lição e até o próximo domingo. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa lição, onde hoje aprendemos como te adorar. Obrigado, Senhor, por tudo que tu fazes por nós. Venha nos abençoar neste domingo. Lhe agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Tchau.